Olá, aqui é a professora Débora Gomes, eu sou enfermeira, coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade Kennedy BH e esse é o programa Bem-Estar. Hoje nós estamos aqui com o enfermeiro, professor Alexandre Sete, que é gestor do Hospital Felício Roxo. Alexandre, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. E aí o seu currículo, Alexandre, ele é um currículo muito vasto. Então, por gentileza, se apresente pra gente. Eu gostaria de agradecer primeiramente, acho que é um tema muito relevante, falar sobre liderança, gestão e dar voz a isso, Gostaria de agradecer a todos vocês pelo convite, que é um prazer a gente falar sobre esse assunto. Meu nome é Alexandre, sou enfermeiro por vocação, propósito, estimulo fazer a enfermagem porque é algo que fala de propósito, de amor, Eu sou mestre em gestão de saúde, sou especialista em terapia intensiva, sou especialista em qualidade também, consultor, tenho uma empresa de consultoria na área de saúde também, e também mestre em gestão de saúde. E eu falo que as conquistas nossas acadêmicas, elas servem para que a gente não enche o nosso ego, mas que a gente use isso para servir melhor, para fazer melhor o processo do cuidado. Mesmo que eu não esteja, Débora, na assistência diretamente, mas eu estou numa posição onde eu posso contribuir com os meus conhecimentos técnicos, científicos, com a assistência, com a liderança, com o propósito, com a inspiração da equipe. Com certeza, o processo assistencial, na verdade, ele precisa de estar vinculado também ao processo gerencial, Exatamente. A essa organização do serviço de saúde, a essa organização dos diferentes setores, Exato. Dentro da saúde, é claro. E aí, para a gente começar, me fala um pouquinho a respeito do conceito de liderança. Existem, na verdade, diversos tipos de liderança, E dentro de um hospital, qual que você acha que é o melhor estilo de liderança dentro de um serviço de saúde de grande porte como o Hospital Felício Roxo? Isso. É interessante porque a gente tem um estilos de liderança participativa, autocrática, liberal. E eu falo que é importante a gente ter um equilíbrio de todo tipo de liderança. Em algum momento você vai ter que ser mais firme, mas não, você pode ser firme, mas você pode ser doce também ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo você vai ser mais participativo para trazer a equipe para fazer junto com você. Vai ter um momento de leveza. Então é importante você ter um equilíbrio entre os estilos de liderança. E é importante a gente se conhecer como liderança para a gente pode saber onde a gente pode se levar. E com isso, a gente permeia por esses estilos de liderança com sabedoria e entendendo o equilíbrio entre elas vai te levar ao sucesso. Interessante. Liderança também está muito ligada à gestão de pessoas, que envolve liderança pessoal, manejo das críticas e eventuais erros. Envolve também motivação de pessoas, comunicação e também tomada de decisão. Dentro desse contexto, qual das habilidades o senhor considera a mais importante a ser desenvolvida pelo gestor? Seria a autogestão ou a habilidade com pessoas, a habilidade na gestão de pessoas, a habilidade em relação ao processo ou a comunicação ou até mesmo o senso de responsabilidade? É uma boa pergunta, Débora. Eu vejo que todas essas competências, todos esses pontos são muito importantes para uma liderança. Mas eu vou ressaltar aqui alguns, como a autogestão. Eu costumo falar que é muito bom quando a gente está na faculdade, a faculdade mostra para a gente o caminho. Depois que a gente forma e está no mercado de trabalho, você se torna o gestor da sua carreira profissional. Então, você tem que trabalhar a sua autogestão, primeiramente, que significa você se conhecer, conhecer seus pontos fortes, as suas fraquezas, que eu não falo que são fraquezas, são oportunidades de melhorias, Que a partir do seu autoconhecimento, você pode trabalhar com a equipe e desenvolver competências na equipe. A habilidade com pessoas é importante, porque o tempo todo, principalmente na área de saúde, a gente lida com pessoas o tempo todo. Sim. Então, lidar com pessoas significa você conhecer o seu time de trabalho. Saber quem são as pessoas que estão trabalhando com vocês. Conhecer essas pessoas. E a partir daí, você trabalhar o feedback. Porque às vezes o feedback coletivo é totalmente errado. Às vezes tem que chamar a pessoa e na sua individualidade, trabalhar essa pessoa. E detalhe, esse feedback ele é muito importante. E aí que entra a comunicação. Porque a forma como que eu vou dar esse feedback, ele vai construir pontes. E
relacionamento com a equipe. Ou seja, na verdade, não existe algo que seja mais importante. Exatamente. É um conjunto de fatores que faz com que essa liderança seja feita de maneira positiva para que a gente consiga transformar aquilo dali num trabalho em equipe. Exatamente. Que é tão necessário, principalmente dentro do serviço de saúde. Exatamente. Né? E você trabalhando essas habilidades, você transforma a sua equipe num time de alta performance. Com certeza, porque você sabe, a equipe vai olhar para você, sabe o que espera de você, o que vem de você, né? E você se torna um líder que, se você permear essas habilidades que a gente já falou aqui agora e transformar isso em prática, no feedback, com aproximação, conhecendo a cor do olho do seu colaborador, do seu funcionário, porque quando eu falo do olho, a cor do olho, eu estou falando de relacionamento, de proximidade. Então, eu conheço as habilidades que esse profissional tem, as que ele tem a oportunidade de desenvolver, eu vou mentorear esse profissional, né? Seja ele no cargo de supervisão ou alguma liderança, mesmo que seja uma operação. Eu vou treinar as lideranças para desenvolver essa pessoa na operação. Mas para isso é necessário conhecer, para dar um feedback assertivo, com qualidade e construtivo. Bacana. E como que o gestor pode fazer o gerenciamento das próprias emoções? E aí, próprias emoções, principalmente dentro do setor saúde, porque a gente lida a todo momento ali com o processo saúde e doença. A gente lida com perdas, a gente lida com fragilidade humana, a gente vai lidar, em muitos momentos, com situações difíceis, né? Quando a gente fala de liderança, a gente fala do autoconhecimento o tempo todo. Acaba que isso volta para a gente. Então, nada melhor do que a gente conhecer as nossas emoções. Quando eu falei que a gente tem que se conhecer para saber onde pode se levar, porque a gente pode trabalhar essas oportunidades de melhorias que a gente tem para que isso vire uma força na gente. Então, nada melhor do que você conhecer as suas emoções. Ver o que te afeta, o que não te afeta, o que você já consegue passar por aquilo ali. A partir daí, você trabalha essas emoções com a equipe, tendo um equilíbrio dessas emoções, né? E isso é importante no dia a dia. Ainda mais que a gente lidar com sofrimento, com a alegria de uma realização de um sonho, porque a gente não pode falar que o ambiente de saúde é só doença. Sim, não né? é. Jamais. Então, a gente permeia do processo de finitude de um paciente, de uma criança nascendo ou de uma pessoa fazendo uma plástica. Então, a gente tem que permear por isso aí e celebrar esses momentos aí. E quando fica as minhas emoções? Então, a gente tem que se conhecer para saber, olha, eu não estou sabendo lidar com isso. Qual ajuda eu vou procurar? Seria né? necessário, então, o desenvolvimento da inteligência emocional. Perfeitamente, é isso aí. Né? E aí, como que esse líder, como que esse gestor pode desenvolver, então, a inteligência emocional? É bem interessante essa pergunta, porque quando a gente fala da inteligência emocional, parece algo subjetivo, mas não é. Né? É com leitura, é com empatia, é ter uma relação interpessoal ou se esforçar para ter uma relação interpessoal saudável, é olhar para as pessoas e falar assim, ó, eu não aceito tudo daquela pessoa ali, mas eu estou no ambiente de profissional, então o que ela tem de bom que eu posso somar ao que eu tenho para que a gente faça uma entrega boa e etc. E isso traz alívio para o dia, traz leveza para o processo de trabalho e automaticamente isso vai se aproximando as equipes e a gente vai ajudando uns aos outros. Eu falo que a gente é profissional do cuidar, né? Com certeza. Não é só cuidar do outro que está no leito, é cuidar do colega do trabalho, é dar um bom dia, é saber como que está, é se interessar, é ser intencional. Sabe, às vezes um bom dia pode melhorar o dia de uma pessoa. Com certeza. Né? O resto do plantão da pessoa. Né? Com certeza. E quanto ao gerenciamento de processos? Como trabalhar a liderança organizacional, as avaliações da equipe e também feedbacks e, é claro, a delegação de tarefas. Porque nem sempre é fácil, né? A gente delegar a tarefa para o outro. Exato. E como que esse outro vai receber aquilo dali, né? Eu vou voltar mais uma vez para a autogestão. Para eu delegar, eu tenho que tomar cuidado e me conhecer, porque para eu saber se eu estou delegando de fato ou se eu estou delargando. O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu delego, eu conheço meu time de trabalho, algumas pessoas eu vou delegar, deixar porque eu vou desenvolver a autonomia dessa pessoa, dessa liderança específica. Tem outras pessoas, a partir do conhecimento que eu tenho da equipe, eu vou delegar, mas eu vou mentorear essa pessoa, eu vou acompanhar, até que ela desenvolva essa autoconfiança e depois eu posso deixá-la. Né? Então não é só delegar, aí por isso que é importante que o líder conheça seu time de trabalho. Para ele saber o que ele pode e até onde ele pode ir com cada pessoa. Tem gente não que eu vou delegar, ela já vai pegar, já vai fazer, já vai resolver.
Tem outros não, que é uma pedra bruta, que tem um talento muito grande, mas depende desse desenvolvimento, desse acompanhamento de perto. E dentro do setor saúde, a gente ainda tem uma questão, porque nós temos pessoas com diferentes perfis e dentro, por exemplo, de um hospital de grande porte como o Felício Roxo, nós temos diferentes setores, né? É importante, então, também eu conhecer essa pessoa que trabalha comigo, para eu saber em qual setor, por exemplo, essa pessoa vai poder desenvolver, de fato, as suas habilidades, né? Exato. A gente sabe, por exemplo, que não é toda a equipe que vai conseguir lidar, por exemplo, dentro de um centro de terapia intensiva de adultos, assim como também não é perfil de todo profissional para trabalhar dentro de um pronto atendimento, né? E assim por diante. Exato. E aí, a importância do líder saber qual time que ele quer que trabalhe com ele. E para isso, não é um jogo de sorte. Para isso, eu tenho ferramentas. Eu vou lá no RH, alinho o perfil da pessoa que eu quero que trabalhe para terapia intensiva, para unidade de internação, para um pronto atendimento, né? Qual que é esse perfil? Para eu já trazer alguém mais próximo desse perfil. Talvez eu não traga igualzinho, mas eu vou trazer alguém... O perfil que você precisa já direcionado para aquela unidade, para aquele setor específico. Exatamente, porque às vezes eu tenho um perfil mais analítico, mas eu preciso de um perfil mais proativo, por exemplo, no setor de urgência e emergência. Claro. Então, eu tenho que alinhar isso lá com o RH. Né? E depois eu trazer aqui para a prática, para o dia a dia, e eu lapidar essa pessoa com algumas questões que eu preciso de padronização e etc. Sabe? Na prática, como a liderança e a gestão de pessoas pode, então, transformar a equipe, né? E aí, no caso, por exemplo, do enfermeiro, enquanto líder de uma equipe, mas também ali enfermeiro pensando na relação com a equipe multidisciplinar, né? Com a equipe multiprofissional. Essa equipe, então, para ser transformada no time de alta performance. Como que a gente pode fazer isso? É interessante isso aí, porque eu acho que você tem que ser primeiramente uma liderança inspiradora, que traga as pessoas para trabalharem junto, né? E se posicionar como elo mesmo nesse time multidisciplinar. Aí não se trata de categoria, mas se trata da gente utilizar o conhecimento de cada um para um cuidado único, para trazer o nosso paciente para um cuidado centrado. Então, eu vou usar as habilidades dessa equipe multiprofissional, né? Nesse momento agora, a gente se nivela no mesmo nível. Com certeza. Né? E a gente vai pegar o que tem de melhor de conhecimento de cada um para a gente atingir um objetivo do cuidado único, né? Que é a gente levar esse paciente à alta, devolver esse paciente para a família, seguro, com qualidade, para ele voltar para a sociedade. E aí, essa inter-relação da equipe multiprofissional é importante que o tempo todo nós temos que trabalhar a importância de todas as pessoas no cuidado, né? E trazer isso e convergir isso para a entrega de um resultado assistencial. Com certeza. Por fim, como gerenciar o tempo, né? O tempo dentro de um serviço de saúde, a gente sabe que é importante, não somente o tempo relacionado à assistência, por exemplo, né? Para alguns procedimentos, o tempo ele é valioso, mas também custo dentro de um serviço de saúde. E uma outra coisa também muito importante, qualidade e acreditação em serviço de saúde. Exatamente, são coisas que não caminham interdependentes, né? Uma coisa gera outra. Em relação ao tempo, eu vejo que a gente tem que fazer um manejo consciente da agenda, né? E trazer uma classificação do que é urgente, o que não é importante, porque às vezes eu estou resolvendo um monte de coisa que não é importante eu resolver agora, e as prioridades que eu preciso resolver naquele dia eu deixo para o segundo dia. E aquilo vira uma bola de neve. Então eu tenho que saber como que vai ser a minha rotina e planejar essa rotina. Por mais que às vezes aconteça alguma coisa no dia a dia que vai quebrar um pouquinho aquela agenda ali, mas é necessário a gente planejar. É melhor do que a gente ficar apagando incêndio. Então, a utilização da agenda, a utilização do que é importante, o que é urgente resolver, a gente estabelecer prioridades para aquilo ali dessas entregas, estabelecer tempos, cuidado com, não que a gente não possa tomar um café, mas cuidado com um cafezinho que às vezes de 15 minutos vira 40 minutos, né? Estou usando um exemplo do café, mas pode ser uma conversa de corredor, outra questão. Então, a gente está ali para produzir, para trabalhar, para a gente fazer uma entrega assistencial. Então, a gente tem que ter essa consciência. Aí a gente volta numa questão. Quando eu tenho uma entrega que envolve tempo, acreditação, certificação, eu tenho que tornar líder de mim mesmo. Né? Para que eu consiga entender todo esse cenário, os compromissos que eu tenho que fazer, administrar esse tempo. E administrar também as pessoas e as interfaces também sobre isso em relação às entregas. E uma forma que a gente tem de fazer isso é muito fácil a gente alinhar as expectativas.
É eu falar para a Débora, para essa atividade, a minha expectativa de entrega é essa e essa e essa. Qual que é o prazo que você consegue me entregar? Né? A gente sair da subjetividade e vir para a racionalidade um pouquinho. Essa entrega aqui. Ou, então, no tal dia a gente volta a conversar sobre esse assunto. Pronto. Então, a gente começa a trabalhar prazos e alinhar bem essas expectativas. Porque, às vezes, a gente acha que é óbvio demais as coisas. Então, a Débora vai entender perfeitamente o que eu estou querendo. Não. Mas o óbvio, ele precisa ser dito, né? Ele precisa ser dito. Então, as grandes falhas de comunicação ou de entregas, ela começa pelo óbvio. Que eu acho que o outro sabe, o outro não sabe, eu não alinhei a expectativa e tem entregas divergentes do que eu preciso, do que eu quero ou do que tem que ser, né? E aí o processo de acreditação, a gente vai avaliar tanto o cenário interno, né? Que vai desde a infraestrutura dentro de um serviço de saúde, mas a gente também vai avaliar a equipe como todo, né? E ali a gente também vai avaliar os indicadores dos serviços de saúde e principalmente segurança para o paciente, né? Exatamente, E esses indicadores, eles têm que ser indicadores que remetem à nossa realidade, ao nosso dia a dia. Ele não pode ser um preparo para a auditoria, não é no dia da auditoria, ou um mês antes da auditoria, é todo dia. A auditoria e a certificação tem que ser a consequência de um trabalho de excelência. A vigilância sanitária, a certificação e etc. tem que ser essa consequência, porque aí eu estou pensando no que eu preciso entregar para o paciente. Não é porque a vigilância sanitária me cobra que eu tenho que fazer desse jeito. Não é porque a certificação XYZ me cobra que eu tenho que fazer desse jeito. Eu faço primeiro para o paciente e, em consequência disso, eu consigo as certificações, eu consigo ir bem numa fiscalização da vigilância sanitária. Ou seja, a gente precisa o tempo todo estar trabalhando ali a prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde. Exatamente. Se eu trabalho o tempo todo dessa forma, né, seja dentro de um CTI, seja dentro do bloco cirúrgico, por exemplo, né, fazendo o checklist da cirurgia segura, ali com certeza vai trazer mais segurança para o paciente, segurança também para a equipe, que é muito importante, exatamente, né? E é interessante isso porque a gente tem que levar fundamento para a equipe. Eu vou fazer o checklist de cirurgia segura. Qual que é o fundamento disso? O que eu quero com isso? Qual o objetivo que eu quero conseguir com isso? Né? Então, é uma excelência do cuidado. A infecção da corrente sanguínea. Por que eu tenho que olhar isso? Por que eu tenho que cuidar disso? Qual boa prática assistencial que eu tenho que fazer? Então, a gente tem que trazer o como para a equipe. Mostrar para a equipe isso. Né? E eu falo o seguinte, que mostrando o como para a equipe, a gente vai fazer o seguinte... É aquele famoso pedreiro que está sentando um tijolo e está assim, eu estou construindo uma parede. Aí você vai no outro e pergunta, o que você está fazendo? Estou construindo uma catedral. Assim é o ambiente de saúde. A importância de uma asepsia realizada corretamente ou um checklist realizado corretamente, não é só um papel que eu tenho que ticar, ele construi uma assistência segura, com respeito, com excelência. E automaticamente, como consequência disso, eu consigo atingir o meu objetivo com certificações e acreditações também. Com certeza. E claro, o objetivo principal, né? Que é deixar o paciente confortável, seguro, né? Para que a gente possa atender a demanda, para que a gente possa atender a necessidade desse paciente no serviço de saúde. Exatamente. Então, Alexandre, muito obrigada pela sua presença, pela disponibilidade. Pessoal, esse foi o programa Bem-Estar e fiquem ligados nos próximos episódios.